Bom dia, sexto ano. Hoje nós vamos falar de um assunto totalmente diferente. A gente está entrando agora na unidade 2 do livro, tá? Então não tem nada a ver com aqueles assuntos anteriores que a gente andava conversando aqui, né? Andava aprendendo. Pode ser que esse vídeo seja cortado em algumas partes, tá? Na realidade, a ideia é colocar mais ou menos 10 minutinhos em cada vídeo, então se eu ultrapassar na aula, eu vou cortar ele em mais de uma parte para poder ficar os 10 minutinhos. Bom, vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre a complexidade estrutural do ser humano. Peraí, só um instantinho, gente, que eu tô com uma cadeira mais baixa hoje, tô meio enrolada. Vamos lá, introdução. O corpo humano é uma máquina fantástica porque desempenha diversas funções simultaneamente, né? A gente consegue falar, andar, pensar, correr, comer, respirar, tudo praticamente ao mesmo tempo. Até mesmo quando a gente está dormindo, nosso coração continua batendo, né? Porque se ele parar de bater, um abraço, né? Já foi. Então ele continua batendo, né? E os nossos rins continuam filtrando nosso sangue, continuam produzindo urina. Tanto é que normalmente a gente acorda com aquela vontadezinha e sai correndo pro banheiro, né? Então, o nosso organismo ele não para. Ele está sempre funcionando e desempenhando diversas funções ao mesmo tempo. Bom, tudo começa com uma simples célula. A célula, a gente vai ver mais detalhado daqui a pouco, ela é a menor unidade funcional do nosso organismo. Isso por quê? Porque a célula ela faz respiração, a célula faz metabolismo, então ela se alimenta, quer dizer, né, entre aspas, ela se alimenta de nutrientes para que através dessa nutrição, para que através do oxigênio que entra nela e da água, ela consiga desempenhar diversas funções importantes. E aí a gente vai ver que as células elas são especializadas de acordo com o tipo de tecido, né? Porque assim, um conjunto de mais de uma célula, de várias células, forma o tecido. Um conjunto de tecidos vai formar os órgãos e o conjunto dos órgãos vai formar o sistema, né? Bom, aqui, ó, um conjunto de células constitui os tecidos e um conjunto de tecidos constitui um órgão. E aí, um conjunto de órgãos constitui um sistema e o conjunto de sistemas constitui o quê? O organismo todo, tá? Então, na realidade, é complicado a gente imaginar o que seria uma célula, né? Porque ela é uma coisa minúscula. Muitas não tem como ser vistas a olho nu. Não tem como serem vistas a olho nu. Tá? A maioria não tem como ser vista a olho nu. Então é difícil da gente imaginar, mas na realidade é a partir da célula que a gente tem toda a formação do nosso corpo, tá? Bom, a célula, unidade fundamental do organismo, é a menor unidade, né? Primeiro nível de organização dos seres vivos. Por que que ele fala isso? Porque quando a gente pensa em bactéria, a bactéria é formada por uma única célula. E ela é considerada um ser vivo porque ela tem essa célula. Entendeu? Ela é formada por uma única célula, ela não tem mais do que uma célula. Então existem, a gente vai ver aí mais para frente, seres unicelulares, ou seja, seres que possuem uma única célula. Atividades essenciais à manutenção da vida, claro, né? E ela é estudada pela citologia, que é a área da biologia que estuda essa unidade fundamental tão importante, que é o que forma todo o organismo. Sem célula não tem como ter o organismo. Bom, tamanho das células. Elas podem ser microscópicas, eu não sei se vocês estão visualizando bem aqui, mas vai ser liberado também esses slides para vocês. Espero que vocês estejam acompanhando aí ou pelo livro ou pelos slides. Uma dica que eu sempre dou. Antes de abrir o videozinho de ciências, pega lá o material de ciências, né? Na plataforma, não precisa imprimir, não precisa copiar, fica a critério de vocês,
Quando precisar eu vou avisar, mas pega o material e tenta acompanhar, né, com esse material, de alguma forma, no notebook ou no celular, enfim, ou então podem abrir o livro, porque na realidade eu estou seguindo os capítulos do livro, tá? Só acho bom ter sempre um material para acompanhar para vocês não ficarem perdidos. É aquilo, às vezes não fica muito legal aqui, né? O vídeo, não sei como é que tá saindo para vocês essas imagens. Eu espero que estejam boas, né? Mas a gente nunca sabe. Bom, então vamos lá. Com relação ao tamanho, microscópicas, aquelas que não podem ser vistas a olho nu, ou seja, são aquelas que precisam de um auxílio de um microscópio para elas serem vistas. Sem microscópio não tem como ver essas células microscópicas, tá? Por isso o nome, né? Microscópicas, microscópio. Exemplo, célula nervosa, glóbulo vermelho, que são as hemácias, vocês já devem ter ouvido falar. A maioria das células ósseas, enfim, na realidade, gente, a maioria das células não pode ser vista a olho nu, tá? Ela precisa ser vista com o auxílio de um microscópio para que ele aumente, né, com o auxílio lá da lente, ele aumente o tamanho e se consiga visualizar. Por isso é tão difícil, né? Eu imagino que para o aluno seja muito complicado imaginar, né, o que seria uma célula. É bem difícil, mas tentem pensar que o nosso organismo todo é formado por milhares de células. Bom, e macroscópicas. Podem ser observadas a olho nu, ou seja, não precisam do auxílio de microscópio. Exemplo, uma coisa muito comum que a gente tem em casa é a gema do ovo. Ela é uma célula macroscópica, tá? E dessa gema do ovo, o que a gente tem, né? É claro que assim, o ovo de casa, ele não é galado, né? Ou seja, ele não vai dar origem ao pintinho. Pelo menos é o correto. É proibido a venda de ovo galado, né, para consumo, tá? Para alimentação, é proibido. Então a gente tem que ter fé e acreditar que ninguém vende, né? Mas assim, quando o ovo é galado, ou seja, quando existiu a união do espermatozoide lá do galo com o óvulo da galinha, que vai formar essa célula ovo, né? Vai dar origem aqui a um pintinho. Mas quando você olha a gema do ovo, dá para imaginar que vai dar origem a um pinto? Não dá para imaginar, né? Mas dá origem a um pintinho. Se essa célula ovo tiver o quê? Tiver o espermatozoide do galo, né? E o óvulo da galinha. Tem que ter a união de gametas para poder dar origem ao pintinho, tá? Então é um ótimo exemplo a imaginar a gema do ovo, né? Uma coisa inteiriça que dá origem ao indivíduo. O alvéolo da laranja e a fibra do algodão também são exemplos de células macroscópicas, mas isso daí já é mais difícil a gente observar, né? O mais comum mesmo, o mais fácil é a gema do ovo. Classificação celular. Bom, com relação à presença de núcleo, a gente pode classificar os seres em procariontes ou eucariontes. O que seria isso, né? Procariontes são seres que não têm membrana nuclear. O exemplo que a gente tem mais comum são as bactérias. Elas não têm membrana nuclear, tá? O material genético delas fica espalhado no citoplasma. Lembrando que eu falei que a bactéria é formada por uma única célula? Então, essa única célula dela é procarionte. Por que esse nome, né? Procarionte. Porque na realidade, gente, o núcleo é chamado de carioteca. Então, quando não tem, né, a membrana nuclear, a carioteca, a gente chama de procarionte. O que isso quer dizer? Antes da carioteca, tá? Então é isso que quer dizer, antes da carioteca, por isso procarionte. Já os seres eucariontes, né, as células eucariontes, elas possuem membrana nuclear, ou seja, possuem o quê? Carioteca. Então, eucariontes. É composta de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. Exemplo, animais e vegetais. Tem outros também. Eu coloquei esses
que são os mais conhecidos para ficar mais fácil o estudo de vocês, para vocês, né, tentarem fazer uma comparação aí. No livro de vocês tem algumas figuras, tá? Eu aconselho vocês a darem uma olhadinha nessas figuras aí do livro de vocês. Tem uma célula procarionte, tem a célula eucarionte aí no livro. Bom, e com relação ao número de células? Eu já anteriormente já tinha falado que as bactérias são unicelulares, possuem uma única célula. Mas existem seres que são pluricelulares. Eu de propósito bati na mesma tecla e coloquei aqui para vocês, ó, animais e vegetais, para vocês fazerem a comparação, tá? Agora, existe, professora, algum ser unicelular eucarionte? Ou seja, que possui uma única célula, mas tem carioteca, tem a membrana nuclear? Existe, tá? Os protozoários e as leveduras. As leveduras são um tipo de fungo, é o único tipo de fungo que é unicelular e é eucarionte, porque possui membrana nuclear, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em levedo de cerveja, levedura de cerveja. Eles chamam dos dois nomes. É um exemplo de levedura, é um fungo, né, importante, é uma fonte de fibra alimentar muito legal. Na realidade, a gente utiliza muito em comidas também para animais, tanto na ração quanto na comida caseira, mas para a gente também é uma fonte de fibra muito boa. Para quem não é muito amante aí, né, comer verdura e tal, não que vá substituir totalmente, mas ajuda bastante se a pessoa incluir o levedo de cerveja na alimentação. Evolução da microscopia, né? O que acontece? O microscópio ele é fundamental para a citologia. Eu tinha falado com vocês anteriormente. Por quê? Para estudar célula microscópica, fica até redundante falar, mas é isso mesmo, a gente precisa de quê? Do microscópio. Senão não tem como ver. Como é que eles chegaram a essa conclusão das células? Né? Primeiro, na realidade, eles observaram as macroscópicas, né? E aí depois da criação do microscópio foi que eles conseguiram observar as células microscópicas. Fora isso, não tinha como. Bom, o microscópio foi inventado no final do século XVI pelo fabricante de óculos holandês Hans Janssen e por seu filho Zacarias Janssen. Se a título de curiosidade, na prova, né, negócio de datas, vocês sabem que não costumo... Ah, não, vocês não sabem que é o primeiro ano que vocês estão tendo aula comigo. Não costumo cobrar, tá? Essas coisas assim, de quando foi inventado, a data de invenção, não sei o quê, por quem foi, isso daí, isso daí eu não cobro, não costumo cobrar em prova. Isso daí é título de curiosidade para vocês. De qualquer maneira, é sempre bom dar uma olhada, dar uma estudada. Foi aperfeiçoado pelo também holandês Antoine van Leeuwenberg. Bom, teoria celular, 1838 e 1839. Foi entre esses 2 anos que diversos cientistas, então, chegaram a essa teoria celular. O que seria essa teoria celular, né? Vamos lá passar o slide, que já já a gente vai ver. Que para ser considerado um ser vivo, teria que ter o quê? Presença de pelo menos uma única célula. Se não tivesse presença de célula, não seria considerado um ser vivo. É isso que a teoria celular diz. E que as células se originam de outras pré-existentes. Divisão celular. Aí eles começaram a observar que a partir da célula ovo, começa a se ter o quê? Divisões celulares para dar origem ao indivíduo. Tá? Que na realidade a gente fala de divisão, mas normalmente não, sempre. Primeiro multiplica e depois é que divide. Ocorre uma multiplicação celular, de qualquer maneira a gente chama as duas formas de divisão celular. Tem uma multiplicação celular que a gente chama de mitose, tá? Então, essa célula ovo, ela vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. E depois começa a ter o quê? A meiose,
que é quando começa a formar, falando do ser humano, os dedos, o rosto, né, a cabeça, os membros, tudo. É a partir, primeiro tem a multiplicação e depois a divisão celular para detalhar, digamos assim, a formação do organismo. Eu citei o ser humano, mas isso aí pega para qualquer ser que tenha, na realidade, mais de uma célula. A gente vai observar, no caso do ser que tem uma única célula, até existe isso, mas não é dessa forma, tá? E a gente vai aprender mais detalhado mais para frente. Bom, e o vírus, né? Aí, o que acontece? O vírus, ele tem material genético. Então, alguns cientistas consideram ele como um ser vivo. Mas ainda estão nessa discussão e ainda não foi definitivo, ainda não foi definido se ele é ou não um ser vivo. Porque na realidade ele não tem célula. O vírus, ele não é formado por célula. Ele não tem nenhuma única célula. Mas ele possui material genético e esse material genético ele se replica, ou seja, se duplica, tá? E ele sofre mutação. O que nós estamos vendo aí na atualidade, né? Esse Covid-19, o que é? É uma mutação do coronavírus. O coronavírus em si já existia, há muito tempo. Só que ele sofreu esta mutação que está sendo tão grave, né? Tão letal, ou seja, levando muita gente à morte. Né? E com quadros graves também. Nem sempre morre, mas muitas pessoas estão apresentando também quadros muito graves. Por que isso? Porque esse vírus sofreu uma mutação. Não foi uma só, modo de falar. Ele vem sofrendo mutações ao longo do tempo. E aí agora, essa mutação, né, que ele sofreu, ela está causando esse estrago todo. Porque na realidade, o vírus em si já existe, já foi descoberto há muito tempo, tá? Então, aí fica a pergunta e cada um tem o direito de tirar as suas conclusões. O vírus pode ser considerado um ser vivo ou não? Pela teoria celular, não. Por quê? Porque pela teoria celular, para ser considerado ser vivo, precisa ser formado por pelo menos uma célula. Uma ou mais células, mas precisa pelo menos ter um. Ele não tem célula nenhuma, mas ele tem material genético. E aí, continuamos nesse impasse, porque ainda não se chegou numa conclusão. Tipos de microscópio, né? Bom, tem o óptico, tá? E tem o eletrônico, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. O óptico, utilizado em laboratórios, possui lentes capazes de ampliar a imagem até 1.500 vezes. Muito comum em laboratório de análise clínica. Já viram, com certeza, vocês já devem ter ido, ou para fazer, ou com alguém que fez hemograma, né? Aquela coletinha de sangue. Coletou o sangue, para onde vai esse sangue? Ele vai para o laboratório de análises clínicas, para que eles consigam fazer a contagem das células sanguíneas, tudo isso e cheguem a uma conclusão. Então, esse laboratório de análises clínicas costuma utilizar esse microscópio aí, óptico. Bom, e temos, como eu já falei, o eletrônico, né? Tem o óptico e o eletrônico. Só que o eletrônico, ele tem de dois tipos. Ele pode ser de transmissão ou ele pode ser de varredura. A gente vai ver mais para frente. O de transmissão, né? Ele é capaz de transmitir um feixe de elétrons que atravessa um material biológico como a célula, captando o que atravessou e transformando os dados em imagens. Ele utiliza mais o quê? Resumindo para facilitar para vocês, a luz. Tá? Ele utiliza mais a luz, é óbvio que tem que ter o auxílio de lentes, mas ele utiliza mais a luz
para poder transmitir a imagem captada, que aquela luz vai atravessar. E o outro, que é o de varredura, é o microscópio eletrônico de varredura, é capaz de analisar a superfície de células e até mesmo de moléculas, tá? Mas o mais comum utilizado é o óptico. Bom, e aí eu vou pedir a vocês para fazerem os exercícios das páginas 64, 65, 68 e 69 do livro. Lembrando que vocês vão receber, junto com o vídeo, esses slides e um resumo em PDF. Peço a vocês que antes de abrirem, quer dizer, vocês vão abrir o vídeo e vão assistir, né, na realidade. Bom, utilizem o material que vocês têm, pode ser o livro, pode ser o resumo, pode ser o slide, para poder acompanhar direitinho a aula, tá bom? E qualquer dúvida é só colocar lá na plataforma que eu estou à disposição. Beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado da aula, estou com saudade, estou doida para essa quarentena passar logo, para a gente estar junto.